Estaremos, irmãos, estudando a palavra de Deus no livro de aos Efésios, capítulo de número 4, aos Efésios 4. Louvado seja o nome de Jesus. Aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 27. Louvado seja Deus. Aos Efésios 4, 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus que sempre nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo, né? E nós estaremos estudando aqui essa palavra poderosa. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. É um versículo pequeno, mas ele fala profundamente, e é uma advertência muito séria, porque quando não se leva isso a sério, a pessoa ela está prestes a ser destruída na sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida financeira, porque essa advertência aqui, ela é muito séria. Capítulo 4, versículo 27 do livro de aos Efésios. Não deis lugar ao diabo. Versículo está dizendo, não deis lugar ao diabo. Louvado seja o nome de Jesus. O diabo, ele é o nosso adversário, a Bíblia diz. E ele é o nosso inimigo. E ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia chega a ser bastante clara para não darmos lugar a esse ser perverso. A Bíblia diz, no livro de Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele runge como leão, procurando a quem possa destruir, tragar. A Bíblia manda nós resistirmos firme na fé. Se tem uma coisa que Satanás, o diabo, os demônios não fazem, é perder tempo, perder oportunidade. E o diabo opera, ele tem muitos demônios ao serviço dele, muitos espíritos que estão atuantes, e nós devemos, em nome de Jesus, levar a sério. Ele é o tentador, ele é perito em enganar, ele não faz somente súditos, mas ele faz vítimas. Louvado seja Deus.
E existe várias classes de demônios que trabalham continuamente, investidos da força demoníaca para causar destruição, causar mortes e etc. E nós haveremos aqui nesta noite, ou queremos falar de alguns espíritos que têm causado destruições, têm causado separações, têm causado perturbações, enganos. E é bom nós pegarmos e cumprir o que a Bíblia está dizendo. Não dá lugar. Não dá legalidade, não dá espaço. Labangassurico mandara sabacaios. Haveremos de falar a respeito de 6 tipos de classe de espíritos que são bastante atuantes. Hoje nós vemos o quanto ele trabalha, mas tem pessoas que ela não consegue enxergar a atuação dos demônios, elas vê somente as pessoas e não consegue ver o espírito que está por detrás de certas ações, porque os demônios operam. E estaremos falando sobre, primeiro, espírito de ciúme. Uma pessoa tomada pelo espírito do ciúme, pastor, tem espírito de ciúme? Tem, a Bíblia está dizendo. Quando o ciúme opera, muitas vezes, né, uma pessoa errou mesmo, mas outras vezes não errou. E esse espírito, ele opera de uma forma que ele age com uma profundidade que leva as pessoas que estão com ele não perceber o tamanho do envolvimento com ele. Mas, pastor, a Bíblia fala de espírito de ciúme? Fala. Louvado seja Deus. Estaremos orando daqui a pouquinho, irmã Inoélia. Livro de Números, capítulo de número 5, Números, capítulo de número 5, versículo de número 14. Números, capítulo 5, versículo 14. Aqui vai falar sobre o espírito de ciúme. E o espírito de ciúme vier sobre ele, está falando sobre o marido ou a mulher, mas aqui está falando sobre o marido, de sua mulher, e tiver ciúmes
por ela se houver contaminado, ou sobre ela vier o espírito de ciúme de sua mulher, se tiver ciúmes, não havendo contaminado. O espírito do ciúme, ele vem, ou a mulher tendo traído, ou o homem tendo traído, ou não. A pessoa que ela tem um espírito de ciúme, ela vê coisa aonde não existe. Mas é um espírito. Não, é zelo. Ué, zelo leva a contenda? Zelo leva a briga? Zelo leva a violência? É um espírito. E se vê esse espírito atuante na vida de muitos que se dizem cristãos, que dizem salvo, louvado seja o nome de Jesus. E esse espírito, né, ele causa desavença, contenda, separação, violência e até, às vezes, a morte. Eu conheci uma pessoa que a esposa dele saía no meio da rua, ela não podia olhar para o lado. Se ela virasse a cabeça para o lado, ela estava olhando para o homem. Aí vinham as agressões verbais, até chegar em casa. Quando chegava em casa, era violência física. Porque aquela pessoa, ela tinha um espírito de ciúme. E hoje se vê acontecer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aí pega alguns tipos de pessoas que se diz cristão. Não, mas todo casal tem que ter ciúme, tem que ter demônio. Todo casal crente tem que ter um espírito de ciúme. Não existe. Se é um espírito, é um espírito. Aqui está falando, né? Que a pessoa, que o marido teve ciúme porque a mulher se contaminou ou não. Na época da lei tinha lá um ritual e depois ia mostrar se ela adulterou ou não. Mas muitas vezes, irmãos, não tinha adulterado nada, não tinha contaminado nada, era só uma atuação. E a Bíblia está dizendo que Jesus, ele veio libertar o homem da escravidão dos espíritos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem espíritos de ciúme. E ele vive atuando, levando os casais a contendas, a brigas, a violência física. Mas quando se trata de uma pessoa que se diz crente, salvo, a Bíblia chega ao ponto de exortar a essa pessoa, no livro de Efésios 4, 27, que nós lemos, não dá lugar. A Bíblia, ela é clara, e muito clara, quando ela nos mostra essas verdades. Olha aqui que lindo. O que a Bíblia está dizendo. Não a prática, mas o que a Bíblia está mostrando.
A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19. Está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, glotonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui está falando de um pequeno grupo de obras da carne, coisas semelhantes. Essas e semelhantes. E nessa semelhança está o ciúme. Porque o diabo, os demônios, eles operam quando alguém dá lugar para a carne. Quando essa pessoa pega e dá lugar para a carne, o diabo, os demônios começam a operar. Você pode ver, na maioria das vezes, o final da manifestação do espírito de ciúme na vida de uma pessoa leva ela ao homicídio. Hoje você vê muito isso estampado porque tem muita divulgação, né? Aí fala que é feminicídio. Mas isso surgiu da onde? Entre um casal surgiu da onde? Aonde que foi a porta que entrou esse demônio, qual classe de demônio que entrou para atuar, que levou a isso? O Espírito do Senhor. A Bíblia também fala, irmãos, do espírito da mentira. Ele tem uma larga atuação e ele opera de uma forma escancarada, onde as pessoas, elas amam a mentira, defendem a mentira, não são todas, claro, mas a maior parte defende a mentira. Outros são usados pelo espírito da mentira. E a palavra de Deus, ela está falando desses espíritos. E a palavra de Deus está dizendo aqui sobre o espírito da mentira. Esse opera dentro das denominações, dentro das religiões, e opera em largas escalas. Principalmente, irmãos, no meio gospel, no meio evangélico, entre aspas, que de evangelho muitas vezes não tem nada, usando falsos crentes, falsos mestres, falsos profetas. Louvado seja o nome de Jesus. Anabangasto kipoukinek plo passaragábio. Louvado seja Deus. A verdade veio ao mundo, irmãos. Se manifestou, mas os homens amaram mais a mentira.
Amaram mais o engano. Louvado seja o nome de Jesus. E esse espírito tem enganado multidões. Tem enganado multidões. Mas engana quem, pastor? Quem quer ouvir bajulação? Quem quer ter o ego amaciado? Quem não quer encarar a realidade da verdade da palavra de Deus? E a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo de número 22, 1 Reis 22. 1 Reis, capítulo de número 22. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 22. Acabe tinha largado a lei de Deus, tinha permitido Jezabel fazer altares a Baal e a Zerá. E quando chegava em questão dos profetas e profetizar para ele, ele queria ouvir coisa boa. Aí que está o espaço para o espírito da mentira operar. As pessoas desobedecem a Deus, andam no mundanismo, na sensualidade, estou falando, crente entre aspas, e querem ouvir coisa boa. Era questão de Acabe. Acabe tinha juntado os profetas para profetizar para ele. E aqueles profetas não eram os profetas de Baal nem de Azerá, mas era profeta corrompido que comia na mesa de Acabe. Às vezes profetizaram em nome do Senhor, não foi em nome de Baal nem de Azerá. Profetizaram, Acabe queria saber se era para ele descer para a guerra em Ramote, em Gileade. Estava na mão dos sírios. Ou não. E os profetas começaram a profetizar a bajulação. Vai que o Senhor é contigo. Deus não é com desconcertado, com quem está na rebelião, quem conhece a palavra de Deus e peca voluntariamente. É aí que o espírito da mentira começa a atuar. E tem aceitação. E tem aceitação. E a Bíblia, ela vai nos dizer que Acabe manda chamar os profetas. Não! Porque ele chama Josafá para aliança e Josafá, vamos consultar a voz do Senhor. Vamos consultar a palavra do Senhor. Ele chama os profetas que estavam acostumados a comer na mesa dele, que bajulava, profetizava por causa de comida, por causa de honra, por causa de dinheiro. Pega hoje uma turminha que tem por aí. Todos profetizaram na mesma língua. 400 corrompidos, 400 comprados, 400 profetas de aluguel. Teor da profecia, vai porque o Senhor é contigo. Deus vai entregar os assírios nas tuas mãos. Profecia de vitória para desconcertar da parte de Deus nunca. Catari, chova, nasto, tepi, cantarabalaba, surianda.
profecia de vitória para desconcertado. Ei, ele tinha consentido vir o culto a Azerá e a Baal, para dentro do território de Israel, quando ele comete uma das piores coisas da vida dele, casado com aquela maldita Jezabel. Ela trouxe adoração para Baal, começou a matar os profetas de Deus, derrubar os altares de Deus, tudo por causa do infeliz, e queria profecia boa. E queria profecia, não é? Que agradasse a carnalidade. É igualzinho, é igual a teologia da prosperidade, a enganosa, maligna, profecia da prosperidade. Igualzinho, a mesma coisa, a mesma atuação. Igualzinho nos dias de hoje, igualzinho, a mesma coisa, a mesma coisa. Estou em pleno acordo. Mas há uma atuação nesse falso evangelho da prosperidade. Quem está atuando é o espírito da mentira, o espírito satânico, demônios investidos com autoridade do diabo, para induzir o povo ao erro. Catacho que menequemas. Acabe queria a profecia boa. E 400 profetizaram na mesma língua, igual os pastores de hoje, pastor Paulo Sérgio, do falso evangelho, que não é evangelho. Pregadores aí da teologia da prosperidade profetizam numa língua só, eles falam tudo igual, é a mesma classe de demônio, é o mesmo espírito da mentira. Josafá não ficou convencido, porque Josafá estava no lugar errado com a pessoa errada. É por isso, irmão, que crente que vive na santidade, na pureza, ele não tem aliança com crente que vive na desobediência, no pecado, voluntariamente. Não vamos se unir, não, que nada, não tem unificação, não, nada disso. Não dá para andar dois juntos se não tiver de acordo. Josafá estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Mas ele tinha uma sensibilidade. Falou, não tem mais nenhum profeta, não, que nós possamos consultar. Acabe disse, tem um aí que nunca profetiza de mim o que é bom. Mas como que vai profetizar elogio? Ou mandar permanecer na condição que está quem está desconcertado? Aí Josafá falou, não fale assim, mande chamar. Ele só profetiza de mim o que é mal. Manda eu me consertar. Fala que eu cometi o maior erro da minha vida casando com Jezabel. Que eu ajudei a colocar idolatria aqui dentro do povo de Israel. Ele fala só coisa ruim de mim. Mas coisa ruim, um camarada ruim, fazer que não nordestino, um cabra ruim. Vai ouvir o quê? Falar que é gente boa, homem de Deus, santo. Tá? O profeta que ia vir não era comprado, não era alugado. Não tinha compromisso com as patifarias de Jezabel, com a desobediência de Acabe. Ela manchova, bentreplo, passargios. Não tinha vínculo com o espírito da mentira.
mandou chamar. Acharam Micaías. Os mensageiros já tentaram persuadir ele a entrar para a mentira. Ó, os profetas profetizaram 400, profetizaram para Acabe. Só coisa boa, que ele ia ter vitória, que ele ia vencer os sírios. Vê se você fica mentiroso também. Vê se você entra pro grupo, aleluia, dos mentirosos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos sacerdotes, dos falsos pastores. Vê se você entra. Entra pro nosso grupo. Vê se você profetiza coisa boa pro rei. Profeta, o que Deus colocar na minha boca é o que eu vou falar. E a Bíblia diz que quando ele chega, tá lá os profetas mentirosos, porque profeta mentiroso só anda de bando, já viu? Profeta mentiroso só anda de bando. Homem corrompido só anda de bando. Pastor é mentiroso, só anda de bando. Homem de Deus está sempre destacado, até porque ninguém quer nada com eles, né? Ninguém quer conversa com eles, ninguém quer ouvir eles. Louvado seja o nome de ninguém que eu falo, a maioria. E a Bíblia, ela diz que Acabe chega para Micaías, filho de Imlã, fala, não tem nenhuma palavra do Senhor? Micaías vai e começa a ironizar ele. Vai, que o Senhor é contigo, vai lá, vai à luta. Cachorro nasce. Aí ele abre a boca e fala uma mentira, porque aquilo não estava no coração. Eu te conjuro que só venha falar para mim a palavra do Senhor. Eu queria ouvir nada. Dali era só para inglês ver, talvez para enganar Josafá. Pastor Paulo Sérgio, evangelho que as pessoas gostam nos dias de hoje é desse jeito, só para amaciar o eco. Eles gostam disso. Micaías falou, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o exército do céu estava em volta dele. E Deus perguntou e disse, quem induzirá Acabe para que caia em Ramote, em Gileade? Apresentou um espírito e falou algo, apresentou outro, e depois apresentou um outro espírito que diz, eu induzirei. Seria um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus falou, vai que tu vai prevalecer. Porque para quem quer o engano, a mentira sempre prevalece. 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, versículo 21, 22 e 23. 1 Reis. Eles gostam, irmão, desse evangelho mentiroso, que não é evangelho coisa nenhuma. Eles gostam do engano. Mas, pastor, o senhor está falando coisa séria, está mexendo com homem grande. Que homem grande? Não existe homem grande, não. Todo homem é pó e cinza. É Deus arrancar o fôlego e perece na mesma hora. Calasto, picou, mandara súria, calamandarabacalabaia. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Mas ainda existe homens, pregadores que não são pregadores de aluguel. Ainda existe pregadores, louvado seja Deus, que pregam a palavra de Deus com sinceridade e verdade. Não está buscando fama nem status. Não busca tapinha nas costas nem elogios.
louvado seja Deus, mas está em busca do céu, em busca do céu, em busca do céu, em busca do céu, louvado seja Deus. 22, já abriu sua Bíblia? Livro 1 Reis 22, versículo 21, 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? O Espírito de Deus falou: Quem induzirá Acabe para que caia em Ramate e Gileade? Apareceu um Espírito e falou: Eu vou induzir. Deus falou: Com que? Lógico que o Espírito ia induzir com aquilo que Acabe gostava. Mentira. Serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Versículo 21, nós lemos. Deus pergunta: Com que? Versículo 22, e disse ele: Eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Versículo 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas. O Senhor falou mal contra ti. Deus, ele permite, irmão, o engano operar. Se a pessoa quer mentira, Deus permite. É por isso que você vê tanto engano, tanta mentira, tanta fraude, tanta sagacidade. E as pessoas mergulhadas são espíritos. Falei do espírito de ciúme, agora estou falando do espírito da mentira. Porque há atuações. Atrás de toda ação tem uma atuação, uma operação oculta. Louvado seja Deus. Hoje esse falso movimento neopentecostal está induzindo as pessoas ao erro. Mas é uma permissão de Deus. A Bíblia diz que Deus haveria de permitir, quando fala enviar, e permitir a operação do erro. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2. E Deus enviará a operação do erro para todos aqueles que não creram na verdade. Quer a mentira? Fique com ela. Espíritos de tormento. Existem pessoas hoje que vivem atormentadas, crentes. Fala, pô, como é que pode um crente ficar perturbado? Antigamente, essa pessoa era até uma benção, agora ficou perturbada. Por que ela está desse jeito? Ela começou a descumprir as ordens de Deus, passar por cima da palavra de Deus e brincar com quem ela não deveria brincar nunca. Se tem uma coisa que Deus não faz é brincar de ser Deus. Se tem uma coisa que o diabo não faz, os demônios não fazem, é brincar de ser demônio. Mas o homem às vezes brinca de ser crente. É verdade. Já não se vê mais pregação assim, mas no meio de 100,
se acha 5 que prega. É verdade. Espíritos, irmãos. Hoje você vê crente perturbado. E anteriormente as pessoas até foram uma bênção, tinham comunhão com Deus. Mas por que, meu Deus? Por quê? Aí vai aparecer alguns doidos que vai dizer, é porque ele lia muita Bíblia. Nada disso, mentira. Ler a Bíblia não faz ficar maluco, não. Não faz ficar perturbado, não. O que faz ficar perturbado não é ler a Bíblia, é desobedecer a Bíblia. É o contrário. Se ler a Bíblia faz ficar perturbado, é para mim estar perturbado. Era para mim estar doidinho. Eu li a Bíblia toda 6 vezes e meia. Eu li 6 vezes, a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, depois eu li até praticamente aproximadamente a metade da Bíblia. Aí Deus falou, para. Não é porque eu ia ficar maluco, não. Ele falou, agora você vai começar a estudar, você está só lendo. Você vai começar a estudar, pegar detalhes, assuntos e estudar. Se você quiser continuar lendo a Bíblia, você continua lendo toda, mas você começa a estudar. Era para mim estar, ó, perturbadíssimo. E sabe qual a hora que eu gostava de ler a Bíblia? Sempre de madrugada. Sempre de madrugada, porque eu orava, sempre orei 2 horas da manhã. Eu gostava de entrar madrugada dentro lendo. Aí eu, se eu chegasse em casa 9 horas, jantava, pegava a Bíblia, lia até 2 horas da manhã para começar a orar. Não é nada disso, é desobediência. É começar a pecar, não confessar os pecados. É começar a agir o contrário da Bíblia. Deus dá ordem e não cumprir, passar por cima. Entrar na mesma vereda de Saul. Saul também ficou atormentado por um espírito maligno. Isso mesmo, estudar é meditar, é verdade. Você lê a Bíblia toda, o máximo que vai fazer é memorizar. Você vai até memorizar. Mas você não vai ter profundidade nos conteúdos. Se quer fazer, faça os 2. Ou se não, só estude. Voltando para cá, Saul começou a desobedecer às ordens de Deus. Passar por cima das ordenanças de Deus. Começou a seguir seu coração. E voltou à estaca de carnalidade novamente. Porque o coração de Saul, de princípio, foi mudado. Mas o homem não é forçado a continuar. Ele tem que optar, amar a Deus, servir a Deus. E a Bíblia está dizendo, pelo fato de Saul desobedecer continuamente, Deus chega da última ordem para Saul, a última ordem. Olha, Saul, eu me lembro quando meu povo estava passando no termo dos medianitas, em vez deles saírem com água e pão para meu povo, eles saíram para fazer guerra. Nós temos, quer dizer, de Amaleque, quer dizer. E eu estou me lembrando agora, Deus não esquece, é porque chegou a hora de Deus trazer juízo. Vai e destrói totalmente Amaleque, para riscar o nome de Amaleque
de sobre a superfície da terra. Mata tudo. Saul pega e vai. Quando chega lá, vence a guerra, poupa Amaleque, o rei dos Amalequitas. Lógico, isso é só um título, Amaleque é só um título, não era o nome dele. Tem uma falsa compaixão lá do Amaleque, que devia ser parecido com ele, devia ter o mesmo espírito. Aí pegou e poupou Amaleque. As vacas gordas, poupou tudo. As ovelhas gordas, poupou tudo. As magras, eliminou tudo. E traz tudo para Israel. Profeta na torre, meu filho. Deus pegou e... Saul, me arrependo. Eu estou arrependido, Saul, de ter colocado... Samuel, estou arrependido de colocar Saul como rei. Quebrou o mandamento. Samuel levanta de madrugada, vai encontrar com Saul. Saul vem ao encontro dele. Bendito do Senhor. Cumpri a ordem do Senhor. Irmão, você já viu que o crente, quanto mais desobediente, mais ele acha que é crente? Hoje é essa turminha aí de desconcertado. Não, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor. Andando numa carnalidade de dar dó. Vivendo... Tá? Na sensualidade, uma vida de devassidão, nas idolatrias, não é na idolatria, nas idolatrias. Graças a Deus, irmão, estou servindo ao Senhor, graças a Deus. Saul chegou lá cheio de aparência, cumpri a ordem do Senhor. Aí Samuel perguntou, vem cá, que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido é esse de gado, de boi que eu estou ouvindo? Não, nós trouxemos para sacrificar para o Senhor teu Deus. Aí Saul pergunta para ele, Deus tem tanto prazer em holocausto? Como que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. Restinho de graça que Saul tinha acabou de sair naquele dia. E o Espírito não estava nem mais sobre ele, se ausentou. Aí encostou um espírito mal da parte de Deus. Não é que veio do céu, não. Gente, o espírito mal que encostou em Saul, entrou em Saul, que de vez em quando tomava ele da parte de Deus, era um espírito maligno com a permissão de Deus. Mas como que eles caem da parte de Deus? Escute só. Uma coisa que eu vou te dizer. Lúcifer virou o diabo, não é isso? Virou o diabo, Satanás, serpente, dragão. De quem é ele? Ele é diabo, mas de quem é ele? Quem é o dono dele? Deus não fez ele diabo, ele se transformou em diabo, mas quem é o dono? Pertence a quem? A Bíblia diz no livro de Jó que de Deus é aquele que erra e aquele que faz o homem errar. Quem erra é o homem. Quem faz o homem errar é os demônios. Incita o homem por erro. Porque o homem até abre espaço e não pode dar lugar para o diabo, que é o título da mensagem que nós estamos pregando. Entende? Quando você vê uma pessoa perturbada, já foi crente, uma benção, está perturbado. Tem uma atuação ali, sabe por causa que o Espírito de Deus saiu, se afastou. Mas o que levou a isso? Pecado,
desobediência, endurecimento. Em Gênesis, Deus disse: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Não o espírito de Deus seja carne, o homem é carne. Sabe o que Deus faz? Se afasta. E agora, um espírito atormentava a Saul. Atormentava. Aqui na localidade onde eu moro, tem bem uns 4, 5, 6 crentes assim. Tudo estava na igreja, pregava. Começou a aprontar, Deus falar, e eles endureceu o coração, Deus falar, e endureceu o coração. Tudo perturbado. Mas pastor, não tem mais pastor. Quem não quer Deus, quer o diabo. Quem não quer a verdade, quer a mentira. Quem não quer ser justo, quer ser ímpio. Principalmente as pessoas que não estão na ignorância, que já ouviram, pregaram, ensinaram. E a Bíblia está dizendo aqui, no livro 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14 e 15, 1 Samuel 16. Isso é um tipo de pregação que 90% não gosta de ouvir. Mas como nós não estamos atrás de dinheiro, né, pastor Paulo César, nós pregamos. Nosso assunto é com a alma, então nós pregamos. 1 Samuel, capítulo de número 16. 16, 14 e 15. Isso mesmo, estudar ali. Capítulo 16, 1 Samuel 16, 14, 15 e 16. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Versículo 14. E o espírito do Senhor retirou-se de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor assombra. Versículo 16. Disse, pois, diga, pois, a nosso Senhor, aos seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e acharás melhor. Todo mundo percebeu que era um espírito mau. Chama alguém que tem o Espírito de Deus, sabe tocar harpa, talentoso, né? Aí você vai sentir melhor. Você já viu os oprimidos que se levantam contra a palavra de Deus, não querem obedecer? Quando estão atormentados, eles vão procurar alguém que tem Deus para orar por eles. Para se sentir um pouquinho melhor. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir à igreja. Tá ruim pro meu lado, hein? Tá ruim pro meu lado. Aí vai no culto lá, o Espírito dá uma afastadazinha, ele continua do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Vou ler aqui, pastor Paulo Sérgio. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu com
Ananias e Safira, verdade? Deixaram Satanás encher o coração deles e morreram. O final é esse, o bicho vai atormentando, daqui a pouco, ou senão o próprio Deus vai e mata. A palavra de Deus está dizendo, irmão, não deixe lugar ao diabo. Mentira, nem de brincadeira. Servir a Deus com seriedade. Guardar os mandamentos de Deus, cumprir a vontade de Deus. Espírito de profundo sono. Esse espírito está na vida de muita gente. Nos dias de Israel, do profeta Isaías, esse espírito de profundo sono fechou os olhos dos profetas, vedou os olhos dos líderes e dos videntes. Hoje não adianta você falar para muita gente. Então, num profundo sono. Nem de brincadeira, mentira nem de brincadeira, do diabo. Você vai brincar com coisa do diabo? Não tem como. Não, é uma mentirinha do diabo. Está se apiliando a ele. Quem mente é do diabo. Quem mente é do diabo. Jesus falou para os judeus, capítulo 8, versículo 44, livro de João, vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai, ele é homicida, nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, é mentiroso, pai da mentira. Louvado seja o nome de Jesus. Espírito de profundo sono. Hoje o Espírito Santo usa poucas pessoas para sacudir as outras, para ver se elas acordam e saem da condição de morte, de sono profundo, do pecado, e elas continuam adormecidas. Eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar jeito, eu preciso tomar jeito para melhorar a minha vida espiritual. E continua do mesmo jeito, adormecido. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Inveja santa, maligna. É porque ele é um mentiroso, ele é um invejoso. Tem até fofoca, tem gente que diz que tem fofoca santa. Só se for do Satanás, fofoca do Satanás. Para de brincadeira, mano. Esse povo tá de chocarrice, tá de engano, tá de mentira. Espírito de profundo sono. Isaías, capítulo de número 29, versículo 10. 29, 10. E esses espíritos aqui que nós lemos, à toa, estão atuando dentro de muitas denominações. 90% delas, esse espírito está atuando. Com toda a liberdade, toda a liberdade, toda a liberdade. O único espírito que não pode atuar lá é o de Deus. Por causa da sujeira, da bandalheira. Isaías 29, 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou vossos olhos. Uma pessoa está indo para a destruição, não consegue enxergar, dentro de uma denominação, carregando uma Bíblia. Não consegue enxergar que está tudo errado. Um espírito de profundo sono e fechou vossos olhos. Os profetas
e vedou os vossos líderes e os videntes. Os líderes, ó. Cegueira total. Entende? Eu escutei uma época atrás, não é agora não, deve ter o quê? Uns 13 anos, mais ou menos, um líder falando. Dois, um falou de um jeito, outro falou do outro. O líder falando, minha irmã, você acha que Deus não tem poder para te levar para o céu? Você com teu cabelo pintado, tua maquiagem, sabe que Deus é tão fraco que não vai poder te levar para o céu só porque você está maquiada? Sabe porque você está com o cabelo pintado? De roxo, cor de abóbora, amarelo? Você é louco. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O cabelo aqui está branco, é Deus que fez. Se eu pintar ele de caju, eu estou mexendo no templo. Como é que é, pastor? Mexendo no templo. Eu estou multiplicando. Saiu da planta. Você não pode botar no teu corpo, tirar do teu corpo, porque você assim entender. O outro disse, irmão, Deus está para fazer um grande avivamento agora aqui nesse congresso. O céu vai descer. Minha irmã, não se preocupe. Se borrar a maquiagem, pode chorar. Depois a irmã vai lá no banheiro e faz de novo. Mas a glória vai descer. Você é maluco. Você é doido. O Espírito Santo hoje não manda ninguém se emendar, não. O Espírito que ele diz que é santo, que está nele, não manda ninguém se emendar, se endireitar. Irmãos, eu estava numa vigília, eu era jovem, lembro como fosse no dia de hoje. Dia de hoje. Estava eu, um grupo de jovens, numa vigília. Nessa época, eu estava com 21 anos. E na hora da primeira oração na vigília, tinha uma jovem que foi visitar, ela era de uma outra denominação. Ela estava com um palmo assim, uns 4 dedos de saia. Rosto todo pintado, cheio de pulseira, brinco. E ajoelhou para a oração. Não, primeiro deram oportunidade para uma jovem, ela deu o testemunho dela, como ela era antes de ser crente. E depois, aquilo que Deus fez na vida dela. Depois deu para outra pessoa, veio uma palavra para a segunda oração, que a primeira foi para começar a segunda oração, mas era período de joelho. Aquela jovem estava testemunhando, a outra que estava no banco visitando, ela ficou prestando atenção depois na mensagem, na hora da oração. Começou a oração. E antigamente o povo gostava de orar, hoje é minoria. Mas a oração pegou e estendeu e a glória de Deus se manifestou sem mandar dar lugar, nada disso. Tá? O pessoal estava ali para buscar. E a oração se estendeu. Aquela jovem foi batizada no Espírito Santo. Ela estava toda... Aconteceu algo extraordinário, irmão.
extraordinário. Verdadeiramente o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela foi batizada, porque ela tinha recebido a palavra. Irmão, ali começou a falar língua, ela não estava muito perto, muito longe da gente, começou a falar língua. Terminou a oração, ela continuou ali se alegrando, dando glória a Deus, se alegrando. Quando ela sentou, ela tirou o brinco. Tirou os brincos. Pegou um pano, limpou o rosto. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aí começou a catucar a unha para tirar os mal. Eu sempre fui muito observador. Aí uma irmã, que era caseira da igreja, viu ela tentando limpar a unha e puxando a saia e tentando se cobrir. A irmã foi e chamou ela. Foi lá, pegou, abraçou ela, levou na casa lá atrás. Quando ela já voltou vestida, sem pintura, sem brinco, sem troço na unha. Esse é o Espírito Santo que eu conheço. Se ele entra, ele limpa. Agora esse negócio que eles falam que é Espírito Santo aí, que cada dia fica pior, o sangue de Jesus tem poder. Isso é espírito maligno. Isso é espírito demoníaco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus transforma, Deus muda, Deus age, Deus opera. Pastor Paulo Sérgio, Pastor Paulo Sérgio diz, na paz do Senhor, Pastor Sérgio Luiz, e a todos da live. Vou sair, tenho ensaio agora com os varões, amém? Deus abençoe. Então, meus irmãos, está aqui a palavra de Deus. Lógico, eu cheguei aqui no quarto ponto. Tem gente que está no espírito de profundo sono. Profundo sono. Estou no quarto ponto. Né? Se os irmãos tiverem mais um pouquinho de paciência, eu posso até finalizar. Tem pessoa que está na cegueira total, mas por que quer estar? Eles optaram para isso. Optaram para isso. Israel optou para isso. Os profetas de Jerusalém optaram para isso. Eles começaram a rejeitar Deus, a palavra de Deus. Irmão, sabe o que ilumina os olhos da pessoa? Abre os olhos de uma pessoa? A lei do Senhor é perfeita, ilumina os olhos. É mais desejável do que o ouro, do que muito ouro refinado, é mais doce do que o mel, ou destilado dos favos. Espírito de prostituição. Sabe o que leva a pessoa a se enveredar? Estou falando questão de diz que é crente. No mundanismo, na sensualidade. E não querer voltar, é o espírito que está tomando. O espírito da prostituição. Prostituição, irmão, é mistura. Não existe meio santo e meio profano, meio justo e meio ímpio, meio consagrado e meio contaminado. Não. Não existe isso. Não existe isso. Você pode ver uma gasolina adulterada, é uma gasolina misturada. Tudo que é misturado saiu do padrão normal, foi prostituído. E a Bíblia está dizendo aqui, espírito de prostituição. Oséias, capítulo 5, versículo de número 4. Oséias 5, 4. Diz assim: não querem ordenar suas ações, não quer melhorar suas obras, suas atitudes. Diz que é crente, que é de Deus, que está indo para o céu, mas não quer melhorar as atitudes, quer continuar com as mesmas práticas que praticava antigamente. Não quer melhorar.
Alguns até andaram direito, né? Pararam de andar, Deus deu uma chamada agora, não quer voltar. Tá? Não quer ordenar suas ações a fim de voltarem para o Senhor, seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e eles não conhecem o Senhor. Não quer ordenar o caminho, não quer praticar as boas obras, não quer se voltar para Deus. Espírito de escravidão. Tem pessoa que ela está escrava depois de ter sido liberta um dia. Ela voltou a se prender no jugo da escravidão. Outros estão na escravidão, não conseguem largar certas coisas de jeito nenhum, não querem mudar. Romanos, capítulo de número 8, versículo 15, isso também é um espírito. Não consigo largar. O que, pastor? O que o Santo José? Não consigo largar o adultério, fornicação, mentira, engano. Não consigo deixar de torcer para o timão. Não, consegue não? Não. É escravidão. Se volta para o filho, se o filho te libertar verdadeiramente, você vai ser livre. E se você tiver conhecimento, se você conhecer a verdade vai te libertar. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então tem um espírito de escravidão. Para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual se clama, ou qual clamamos, Abba Pai. Para findar, Efésios 2:2. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Noutro tempo andaste. Outro tempo nós andávamos assim, segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É desobediente, voluntário à palavra de Deus. Depois de saber a vontade de Deus, tem um demônio operando. E esse demônio está operando, está investido com a autoridade de Satanás. Porque Satanás não pode assim atuar em tudo quanto quer lugar, não é verdade? Mas ele outorga força para os demônios operarem nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, voltando ao início, não dê lugar ao diabo, vigia. Serve a Deus com sinceridade, fidelidade, alegria, em nome de Jesus. E Deus exaltará o seu nome na sua vida. Aí está a palavra de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.